Olá, começa agora mais um Horizonte Notícia Entrevista. Além das vilas e favelas e das cidades históricas, o Vicariato de Ação Missionária, criado em 2016, também vai atuar mais próximo de uma outra área, o Vale do Paraopeba. Faz parte desse contexto a população rural da região metropolitana e parte do interior de Minas, compreendidos pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Para saber mais sobre o trabalho, hoje nós vamos conversar com o Vigário Episcopal para a Ação Missionária no Vale do Paraopeba, Padre René Lopes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a acolhida. Para a gente começar, fala um pouquinho do trabalho do senhor. O senhor já está nessa região, lá em Brumadinho, não é isso? Então, eu estou na paróquia São Sebastião, em Brumadinho, no centro de Brumadinho. Já há 5 anos estamos desenvolvendo um trabalho junto à paróquia São Sebastião de integração ao contexto pastoral da nossa arquidiocese. E nesses últimos 5 anos tivemos muitos bons frutos em relação às demandas pastorais, surgimento de pessoas, de grupos, movimentos. Isso tem sido de uma alegria muito grande poder trabalhar no Vale do Paraopeba, especificamente na paróquia São Sebastião, na sede de Brumadinho. Agora fala um pouquinho para a gente sobre o vicariato que vai atuar na região do Vale do Paraopeba. Que área é essa? Que cidades estão compreendidas aí? Então, o Vale do Paraopeba, ele contempla 8 municípios. Nesses 8 municípios, nós temos um total de 9 paróquias e uma área pastoral. A intenção do Vicariato para a Ação Missionária, especificamente no Vale do Paraopeba, é fazer essa integração, primeiro, entre as paróquias do Vale, as cidades de Belo Vale, Moeda, Brumadinho, Bonfim, Rio Manso, Piedade dos Gerais, Crucilândia. Então, a intenção inicial é de fazermos a integração entre essas paróquias, entre os seus respectivos párocos e, sobretudo, entre os leigos. Depois, no segundo momento, é fazermos a integração de todo o Vale com a Arquidiocese de Belo Horizonte naquilo que se refere ao projeto de evangelização, às diretrizes da Arquidiocese, porém tendo a responsabilidade de fazer uma tradução de uma linguagem da arquidiocese para aquela realidade em específica de um povo simples, de um povo que requer uma atenção e um carinho específico. Pois é, qual que é a especificidade dessa população, dessa região? Por que ela foi escolhida para ser contemplada aí por um vicariato? Olha, o Vale do Paraopeba, ele tem algumas características muito interessantes, porque ao mesmo tempo em que você tem aquela característica de zona rural, de pessoas realmente inseridas no contexto rural, você tem também a presença da cidade urbana no interior, que é essa questão, sobretudo em relação aos meios de comunicação. Hoje as pessoas estão integradas pelas redes sociais, etc. Então, nós temos esse misto, como na faculdade nós aprendemos muito, esse ruro-urbano que agora está emergindo, sobretudo nessa realidade. Então, a demanda para o vicariato no Vale do Paraopeba é, sobretudo, estar próximo a este povo e tentar colocá-los, tanto aquele que tem a característica realmente rural com aquele que tem a característica urbana, no mesmo nível, no sentido de vivência eclesiástica, no sentido de vivência pastoral. Então, é fazer com que todos participem. Então, daí a necessidade de ter uma habilidade, de ter um jeito próprio do interior de chegar ao coração dessas pessoas. Pois é, de que forma isso vai ser desenvolvido? Que ações estão previstas? Tomando café na casa de cada um. É a primeira ação, porque a acolhida deste povo é excepcional. Mas, em termos de trabalhos, o primeiro ato assim, que nós já consolidamos é a criação do Conselho Pastoral para o Vale do Paraopeba. Esse Conselho Pastoral é composto por 4 leigos de cada paróquia, que, por convocação, se reúne no Centro de Treinamento de Lideranças em Brumadinho, porque Brumadinho é o eixo geográfico do Vale do Paraopeba. Então, esse Conselho Pastoral, ele então fará trabalhos específicos a partir do projeto de evangelização da Arquidiocese, fará trabalhos específicos junto às paróquias e às pastorais. Então, precisamos dar um incentivo, formação, para que esses leigos eles sejam multiplicadores das ações pastorais nas suas respectivas paróquias do Vale do Paraopeba. E, além disso, a presença do vigário episcopal
nas paróquias, nas comunidades, uma visita aqui, outra visita ali, que é a característica mais importante do povo do interior, a visita, sentar juntos, conversar, escutar muito o que as famílias, o que as comunidades, o que os jovens, o que as crianças têm para dizer em relação à sua vivência pastoral, a sua participação na igreja. É um aconchego muito gostoso esse desse Sim, interior, né, dessa região. Agora, vai ter alguma diferença nesse trabalho de evangelização na área rural e na área urbana, ou a intenção é a proximidade mesmo? Isso, não há específico uma diferenciação, uma vez que isso está muito assim, junto, essa presença rural e urbana no Vale do Paraopeba. É claro que nós temos situações como Marinhos, Piedade, Sapé, que são regiões bem específicas de uma característica rural, mas que ao mesmo tempo este povo ele se encontra também na realidade urbana porque eles estão em Brumadinho, precisam resolver as suas questões pessoais, enfim. O trabalho é ter realmente uma habilidade para poder estar presente em todas essas realidades do Vale, levando em consideração esse perfil deste povo que necessita ser escutado. É a primeira, acredito eu, é bem pessoal, acredito eu que a primeira necessidade do povo do Vale do Paraopeba é ser escutado. Nos seus anseios, no seu desejo de ser igreja, precisamos escutá-los. Com certeza. E acaba sendo também um trabalho de valorização dessa região, que tem uma importância também histórica, natural muito grande, né? Cultural. Sim, o Vale do Paraopeba é rico em cultura, é rico em tradições, desde as comunidades quilombolas, as tradições de Moçambique, as tradições de Congado, as festas tradicionais, isso tudo precisa ser evidenciado, porém num contexto evangelizador em comunhão com a nossa arquidiocese. Então não é banirmos aquilo que existe enquanto cultura e tradição, mas aquilo que é cultura e tradição do Vale do Paraopeba, precisamos dar o nosso aceno em relação ao nosso projeto de evangelização, proclamar a palavra. E que parcerias vão ser importantes aí nesse processo? Parcerias com o poder público, com empresas da região? Como é que vai funcionar isso? Enfim, a primeira parceria é entre nós mesmos. Sim. E aí nós temos um grande apoio, que é o Comide, que vai nos ajudar nesse trabalho missionário, e posteriormente um desejo do coração do nosso arcebispo é de tentarmos nos aproximar do poder público para podermos juntos desenvolver ações em que possam ressaltar, desenvolver a questão social do Vale do Paraopeba, sobretudo a questão de estradas, ligação entre municípios, a questão da vulnerabilidade de famílias ainda com situações que merecem a atenção do poder público. Claro que a igreja já está lá presente com as suas diversas ações, mas enfim, nós pretendemos mais adiante, no desenvolver do vicariato, nos aproximar com mais veemência do poder público em todas essas cidades do Vale do Paraopeba para exigir e cobrar do poder público ações para a valorização do humano que ali vive, do humano que ali necessita de fato de atenção. E não é nada demais ao poder público nos atender, uma vez que é sua obrigação. E o Vale do Paraopeba, nesse aspecto, está esquecido pelo poder público. Pois é, eu ia te perguntar isso agora. Qual que é a situação atualmente dessa região? O senhor citou aí a questão de estradas, algumas populações que socialmente não estão atendidas, a questão da saúde, da educação. Como é que é a situação lá hoje? Olha, o Vale do Paraopeba, ele necessita de uma interação a partir dos municípios. Os municípios precisam se unir para que tenhamos uma intervenção maior do Estado, porque os municípios em si são municípios pequenos, onde a sua renda quase não dá para manter as suas necessidades básicas. Então, nós precisamos de intervenção do Estado, da União, mas para isso é necessário que haja uma união dos municípios, para que possamos alcançar efeitos que almejamos, como de fato a questão da educação, a questão das estradas, a questão do trabalho e sobretudo, algo muito importante, que é aquilo que dá nome ao Vale, o Paraopeba, o grande rio, o rio Paraopeba, que está sendo assoreado, o rio Paraopeba que não está sendo cuidado, que cada dia mais estamos vendo o rio Paraopeba morrer. Então,
precisamos, nesse aspecto, levantar essa bandeira e denunciar como profeta para que algo seja feito em relação a todas essas demandas sociais. A questão ambiental, que inclusive é o tema da campanha da fraternidade deste ano, sim. né? Há uma necessidade de refletirmos sobre isso, uma vez que o Vale do Paraopeba é uma bacia hídrica que alimenta Belo Horizonte. Sim. E que, ao mesmo tempo, essa bacia que alimenta Belo Horizonte não alimenta o próprio Vale do Paraopeba. Sobretudo a questão da água que é mandada para Belo Horizonte, esta água que vem para Belo Horizonte não é uma água que é distribuída entre a população de Brumadinho e do Vale do Paraopeba. É algo que é inadmissível e que precisamos denunciar como profeta para anunciar um tempo novo para a vida deste povo e para a vida da igreja. Certamente. Padre René, a gente está finalizando a nossa entrevista, que gostaria, para a gente terminar, que o senhor deixasse uma mensagem aí para essa população, né, da expectativa para esse trabalho, para a gente finalizar o programa. Eu agradeço a acolhida, agradeço o espaço e, neste momento, eu peço a todas as pessoas que rezem em comunhão com a nossa igreja pelo Vale do Paraopeba, para que o Vale do Paraopeba seja este lugar onde possamos ver a presença do Cristo em cada olhar, em cada gesto, em cada pessoa. Por isso, eu, enquanto sacerdote, enquanto vigário episcopal, tenho e alimento no meu coração a esperança. Tenho a esperança no humano. Eu acredito no humano e espero que o humano seja o protagonista da transformação de tudo aquilo que necessitamos, sobretudo para o nosso Vale do Paraopeba. No mais, muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece. Obrigada pela presença e pelos esclarecimentos aí sobre esse trabalho. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se você quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.